Estamos na metade do mês de Ramadã. E isso mostra que os dias do mês de Ramadã passam muito rápido. E dessa forma, desse jeito, a nossa vida vai passar. Porque você é dias, anos. Quantos anos você vai viver nesta vida? E quantos anos sobraram para você? Ou estão sobrando para você viver mais ainda no futuro? A passagem rápida do mês de Ramadã nos ensina que a nossa vida é uma vida passageira, uma vida curta, uma vida pequena. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse: إنما الحياة الدنيا لعب وله. Por certo, a vida mundana não é senão um prazer ilusório, temporário. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. E por certo serão recompensados de forma justa no dia do juízo final, de acordo com as vossas ações. Sejam ações, boas ações ou más ações. Então, essa vida, uma vida passageira. O profeta عليه الصلاة والسلام disse: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Duas dádivas, duas bênçãos divinas, duas graças de Allah, muitas pessoas perdem, ou seja, não conseguem aproveitar. Quais são essas duas dádivas? Ele diz: a-sihha, a saúde, e al-faragh, o tempo livre. O seu tempo livre que passou, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu para você a vida no mês de Ramadã, até hoje 15 dias. O que você fez nesses 15 dias? Você jejuou, recitou o Corão, aproveitou com as orações noturnas, recordou Allah subhanahu wa ta'ala, fez boas ações, caridades. O que você fez? Allah subhanahu wa ta'ala vai te perguntar no dia do juízo final. لا تزول قدم عبد يوم القيامة. No dia do juízo final, nunca uma pessoa vai fazer um passo até que será questionado sobre algumas coisas. Antes que você movimentar no dia do juízo final, você deve responder primeiro sobre algumas questões. Quais são? عن عمره فيما أفناه. Sobre a sua vida em que ele destruiu, ou seja, em que ele aproveitou. De qual maneira, de qual forma ele viveu. عن حياتك, em geral. Segunda pergunta, sobre sua juventude, em que ele passou, ou seja, وعن شبابه فيما أبلاه. Sobre sua juventude, o que você fez quando você era jovem, forte, saudável? O que você fez nessa época? وعن ماله, e sobre sua riqueza, como ele ganhou e como ele gastou. Duas perguntas. Prestam atenção, duas perguntas sobre a riqueza. Como ele ganhou e como ele gastou. وعن علمه ماذا عمل به. E sobre seu conhecimento, sua sabedoria, o que ele aplicou na prática desse conhecimento e sabedoria.
Então Allah vai nos questionar no dia do juízo final. Queridos irmãos, o mês de Ramadã nos ensina muitas lições. Nos ensina a paciência. A paciência quando você enfrentar dificuldades, adversidades na sua vida. O jejum te ensina a paciência de evitar as más ações, de evitar os pecados, os erros. O jejum te ensina a paciência para praticar as boas ações. Paciência na oração. Seja que você é paciente na oração, paciente na recitação do Corão, paciente na recordação de Allah, paciente quando você sair de evitar os pecados. Então você deve ter paciência como lição de jejum. A Sawm, também jejum, nos ensina o arrependimento sincero. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Queridos irmãos, como nós estamos passando esses dias muito rápido, ou seja, como os dias estão passando muito rápido, nós devemos relembrar a todos sobre algumas regras relacionadas com Ramadã e com o jejum. Primeira regra jurídica, para nós saber aprender a nossa religião. Allah subhanahu wa ta'ala mencionou tipo de pessoas no Corão, aquelas pessoas incapazes de jejuar. O incapaz de jejuar, a pessoa que não consegue jejuar por causa de uma doença crônica, que não tem esperança de ter cura depois de Ramadã. Então essa pessoa, ou a pessoa doente, ou a pessoa idosa, que é mais velho e não consegue jejuar, Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Para aqueles que não aguentam, não conseguem jejuar por causa de uma doença crônica ou por causa da velhice, da idade avançada, fidyatun ta'am miskin, uma compensação de alimentar um pobre e necessitado. Fidyatun ta'am miskin. Al-fidya é que você oferecer 3 quilos de alimento, de comida, da comida normal, comum do país. Esses 3 quilos equivalente a 25 reais hoje em dia. Então quem está quebrando os dias do Ramadã por causa da doença crônica ou velhice, ele deve alimentar um pobre por cada dia. Ou seja, oferecer 25 reais por cada dia para as pessoas pobres e necessitados. A mulher grávida e a mulher que amamenta, se ela tem medo, preocupação, que o jejum vai prejudicar a ela, a si mesmo, prejudicar a saúde dela, nesse momento ela deve quebrar o jejum e jejuar depois do Ramadã, recuperar os dias que ela quebrou. Existem sábios que dizem que ela também deve alimentar por cada dia, além de recuperação, alimentar por cada dia um pobre e necessitado, especialmente se ela ficou preocupada com o filho dela ou com a criança, por causa da criança. Terceira regra relacionada com Sadaqatul Fitr, a caridade de desjejum. Caridade de desjejum, o objetivo dela, purificar seu jejum e ajudar os pobres e necessitados. Essa sadaqa é obrigatório por cada alma.
por cada pessoa em casa, na família. E a pessoa deve gastar, oferecer por ele e por família dele, que ele é obrigado a gastar por eles. Essa sadaqa, como nós falamos, também 3 quilos de alimentação, o equivalente a R$ 25 por pessoa. É oferecida para as pessoas pobres e necessitados dentro dos muçulmanos, pobres muçulmanos. Se não tem, pode oferecer para qualquer outra pessoa pobre ou necessitado. Então, queridos irmãos, nós devemos no final do mês de Ramadã aproveitar os dias que estão sobrando para se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. Uma observação rápida: muitas pessoas prestam atenção com a caridade desse jejum no Ramadã, que é Sadaqat al-Fitr, que é R$ 25. Esse R$ 25 não é difícil, é fácil. Mas esquecem da caridade obrigatória da riqueza, que é um pilar dos 5 pilares do Islã. Igual a oração, igual ao jejum. Existe caridade obrigatória da riqueza, no comércio, ouro, prata, gado, todos os tipos de riqueza. Então o muçulmano deve cuidar, deve ter cuidado com isso, para que Allah abençoar a sua riqueza. Você deve fazer contabilidades no final do ano e oferecer essa caridade. Não é muito, 2,5% acima do valor que você tem. Então é uma coisa pequena, justa você oferecer, para que Allah subhanahu wa ta'ala te abençoar e abençoar sua riqueza.